Fala pessoal, fala meus amigos e minhas amigas, que bom que vocês estão aqui conosco. A gente está aqui para nossa escola bíblica. Eu estou muito feliz, animado. Espero que você também esteja aí. Nós estamos caminhando, né? Estamos vendo muitas coisas legais na nossa série de questões centrais, né? E hoje não vai ser diferente. Espero que Deus te abençoe nesse tempo, né? E que Ele também me use aqui para poder ensinar algumas verdades para vocês, tá bom? Olha só, nós vamos aprender coisas muito interessantes hoje. Enquanto eu pensava sobre a nossa aula, estava caminhando na rua, de máscara, é claro, não como estou aqui agora, mas estava caminhando na rua e olhei algumas casas enormes e muito grandes e aqueles carros super caros nas garagens, né? E eu pensei comigo, será que se eu tivesse todo esse dinheiro eu gastaria com casas enormes e carros muito caros? Será que eu ia comprar já um PlayStation 5? Ou será que eu ia ter uma coleção de LOL, né? O que que você ia fazer com esse dinheiro se você tivesse muito, muito, muito dinheiro, como essas pessoas que têm casas muito grandes que parecem um shopping, né? Então, o que será que você ia fazer? E eu estava me lembrando que na Bíblia tem uma história muito interessante de um moço, um jovem, que era um cara bem importante na época dele e ele tinha muito, 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 muito dinheiro, muitas posses, né? E uma vez esse cara se encontrou com Jesus, verdade. Jesus, enquanto viveu aqui como homem na terra, ele teve esse encontro com esse jovem rico, né? E o jovem rico, quando chegou até ele, ele chegou e disse: Bom Senhor, bom mestre, né? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então olhou para ele e falou: Por que me chamas de bom? Você sabe que só existe um que é bom. Você sabe o que deve fazer para guardar os mandamentos, para ter a vida eterna? Você sabe o que tem que fazer para ter a vida eterna? Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Você conhece esses mandamentos também? Já são familiares para nós, né? Nós estamos estudando os 10 mandamentos. E Jesus falou isso para ele. E ele disse: Jesus, eu tenho feito isso desde que eu sou adolescente, né? Ele ficou cheio de si. Ele, nesse momento, acreditou que estava com tudo, né? Afinal de contas, ele estava obedecendo os mandamentos que Jesus havia dito para ele. Mas então Jesus olhou para ele e amou aquela pessoa. Ele teve compaixão e ele disse para ele: Então só falta uma coisa para você, né? Só lhe resta agora que você venda todos os seus bens, que você abra mão de todo o seu dinheiro e dê aos pobres, venha e me siga. Jesus disse isso para ele. Como você acha que esse jovem rico reagiu? Como você acha que ele reagiu? Né? Será que foi fácil para ele abrir mão de todo o dinheiro dele, de todas as coisas que ele tinha? Não foi. Aconteceu no final dessa história que esse jovem ele saiu triste. Ele saiu muito triste, porque ele não abriu mão de toda essa riqueza que ele tinha para poder seguir a Jesus. O que será que Jesus queria nos ensinar com isso? Será que ele queria ensinar que é pecado ser rico? Não, não é isso que Jesus estava nos ensinando. Afinal de contas, é possível ter muito dinheiro e ainda assim ser fiel ao Senhor, né? Obedecer aos mandamentos de Deus, amar a Deus com seu coração. Né? O grande ponto ali, crianças, aquilo que Jesus queria nos ensinar é que nada no nosso coração pode tomar o lugar de Deus, que é o primeiro lugar no nosso coração. Deveria ser o primeiro lugar do nosso coração. E mesmo quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, muitas vezes outras coisas, nós podemos estar amando outras coisas além do Senhor em primeiro lugar do nosso coração, né? E podemos estar colocando o Senhor para outros lugares, né? Para segundo, para terceiro, para quarto, né? E essas coisas pode ser o dinheiro, tem essa possibilidade, como aconteceu com aquele jovem rico. Ele está amando o dinheiro mais do que o Senhor, né? Mas no nosso caso também nós podemos amar tantas outras coisas acima do Senhor. Todas aquelas coisas que nos causam ansiedade, medo de perdê-las, de não tê-las mais, e aquilo parece que é o fim do mundo para nós. Isso é um sinal de que nós podemos estar amando outras coisas acima do Senhor, né? Isso pode ser tantas coisas, pode ser o entretenimento, né? Que é ver televisão, série, desenho,
né? Muitas vezes a gente parece que não consegue viver sem isso, ou pode ser os nossos jogos, né? Pode ser televisão e, enfim, tantas outras coisas podem estar tomando o lugar do Senhor no nosso coração. No caso daquele jovem, era o dinheiro, mas no nosso caso pode ser muitas outras coisas, né? Então, para ajudar você a memorizar os 10 mandamentos, eu, quando estava caminhando também, junto com a tia Mi, eu pensei junto com ela e compomos uma bela canção, tá bom? Para te ajudar a memorizar esses 10 mandamentos e ajudar você a entendê-los, tá bom? Vamos primeiro então cantar comigo, depois a gente tenta então entender melhor o que quer dizer nesses 3 primeiros mandamentos que nós veremos na aula de hoje, tá bom? Então, sobre os 10 mandamentos. 10 mandamentos o Senhor deu pro seu povo. Vamos então dizê-los todos. 10 mandamentos o Senhor deu pro seu povo. Vamos então dizê-los todos. No primeiro o Senhor disse assim: não terás outro Deus além de mim. No primeiro o Senhor disse assim: não terás outro Deus além de mim. O segundo com o primeiro parecia: diga não a toda idolatria. O segundo com o primeiro parecia: diga não a toda idolatria. O terceiro, preste muita atenção: não tomar o nome do Senhor em vão. O terceiro, preste muita atenção: não tomar o nome do Senhor em vão. Pom, pom. Muito bem. É isso, agora eu tô aqui em cima, pequenininho, pra gente poder aprender com a nossa pergunta dessa semana, a nossa resposta, principalmente com o texto da palavra do Senhor, né? E nós veremos hoje então os 3 primeiros mandamentos. Até o final aí dessas perguntas veremos todos os 10. E hoje vamos começar com os 3 primeiros, tá bom? Então a nossa pergunta aí: o que Deus exige no primeiro, segundo e terceiro mandamento? Eu tentei resumir aqui para você, né? E vamos ver se você vai conseguir aprender legal assim, ó. Amar a Deus acima de todas as coisas, dizer não à idolatria e tratar o nome de Deus com temor e honra. Você entende todas essas coisas? Vamos ver. Olha só, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Nós devemos então ter Deus como nosso grande amor, né? Como primeiro lugar nas nossas vidas. E o segundo mandamento, dizer não à idolatria, é justamente quando colocamos qualquer coisa no lugar que é de Deus nas nossas vidas. Veja bem, tem muitas pessoas que podem pensar que idolatria é somente quando construímos imagens de, enfim, animais, de qualquer coisa, e nos prostramos diante dessas imagens, né? Ou seja, adoramos essas imagens. E isso as pessoas podem pensar então que só isso é idolatria, mas não. Você lembra da história do jovem rico, moço rico lá, que ele tinha as suas riquezas, ele não conseguiu abrir mão das suas riquezas. Por quê? E por que ele saiu triste? Porque ele amava e confiava mais nas suas riquezas do que em Deus. As riquezas ocuparam o lugar que era de Deus na vida dele, né? Então o que aconteceu? Ele estava idolatrando o seu dinheiro, as suas riquezas, né? E isso pode acontecer conosco, não apenas com o dinheiro, com as riquezas, mas com tantas outras coisas que podem ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas, coisas que a gente confia tanto, né, que a gente parece que não pode viver se não tiver aquelas coisas, e nos trazem tanta ansiedade que você quer imaginar que poderíamos perder tais coisas. E às vezes são coisas simples, como eu falei lá na nossa história, né? Que pode ser até mesmo o videogame, a televisão, tantas coisas podem ocupar esse lugar tão precioso, né, nas nossas vidas, de ser o grande amor das nossas vidas, o primeiro lugar nos nossos corações, tá bom? E o que mais? Tratar o nome de Deus com temor e honra, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos lembrar sempre que o Senhor é o Deus criador de todas as coisas. Ele é um Deus totalmente santo, né? E o seu nome é precioso. Nós devemos tratar então o nome do Senhor com toda a honra. Então nós não podemos, por exemplo, falar mentiras, entrar em pecado se
jurar pelo nome do Senhor, ou dizer que Deus sabe muito bem que nós estamos falando a verdade quando estamos mentindo. Não podemos colocar o nome do Senhor nesse tipo de situação. Também não devemos fazer piadas, chacotas do nome do Senhor, envolvendo o nome do Senhor. Às vezes acontece de nós estarmos com pessoas, conhecidos, até mesmo amigos, e eles podem ali estar fazendo o tipo de piada com o nome do Senhor e zombando até mesmo de Deus, e nós às vezes acabamos pecando por medo de não sermos aceitos, né? Ou por vergonha da nossa parte, mas jamais devemos fazer isso. Nós devemos ter, então, sempre em mente que o nosso Deus é um Deus santo e o seu nome deve ser tratado com toda a honra, com todo o respeito, não é mesmo? E o que mais nós temos aqui? Olha só. Hoje eu trouxe também mais uma frase de mais um teólogo, né, como a gente está acostumado já a fazer. E olha isso, você deve estar se perguntando, que isso? A frase hoje é do Papai Noel? Para com isso, gente, que isso, nada a ver. A frase nossa hoje é de Agostinho, tá bom? Também é um teólogo já, que viveu bastante tempo atrás. Olha só o que ele nos disse: fizeste-no para ti. Deus, né? Fizeste-no para ti, Senhor. O Senhor nos fez para o próprio Deus. E o nosso coração permanece inquieto até encontrar descanso em ti. Sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor ele nos criou para Ele mesmo. E o nosso coração, ele permanece então inquieto, né? O nosso coração, ele só vai se alegrar verdadeiramente, ele só vai encontrar sentido real quando acha o próprio Senhor Deus para preencher esse espaço no nosso coração, né? E assim, é como se nosso coração tivesse um espaço vazio que só pudesse ser preenchido pelo próprio Deus, né? Você já lembra, talvez agora você já não use mais dessas atividades, né? Mas você lembra que tem algumas brincadeiras que você encaixa o triângulo e ele só encaixa no triângulo, o quadrado só vai dentro do quadrado, né? Aquelas pecinhas de bloco, né? Eles só entram naquele determinado espaço, né? O que acontece é que no nosso coração também tem um espaço vazio a ser preenchido. E muitas vezes nós tentamos preencher esse espaço vazio com muitas outras coisas, como dinheiro, lazer, entretenimento, né? Séries, TV, brincadeiras, jogos, videogame e várias coisas, né? Mas na verdade esse espaço só pode ser preenchido pelo próprio Deus, né? Somente quando Deus preencher esse espaço, quando nós amarmos de todo o nosso coração, então nós encontraremos esse descanso nele, nós encontraremos alegria plena, felicidade, nós seremos realmente felizes, né? Todas essas coisas podem até nos trazer, de repente, por um pequeno tempo, por um pequeno espaço de tempo aí, alguma alegria momentânea. Mas a única alegria verdadeira, a única felicidade verdadeira que dura para sempre é preencher esse espaço do nosso coração com o próprio Deus, e assim nós encontraremos então essa felicidade, esse descanso. É isso que Agostinho estava ali nos ensinando. Talvez você também possa ficar se perguntando, né? Mas como que eu posso amar a Deus de todo o meu coração, né? Como que eu posso amar a Deus acima de todas as coisas? O caminho, o meio pelo qual nós podemos amar a Deus só é um: Jesus Cristo, né? Por causa que Deus nos amou primeiro, por causa que Deus enviou o seu Filho, porque Jesus morreu naquela cruz, viveu essa vida perfeita, ressuscitou e o Espírito Santo habita em nós, então nós podemos amar a Deus de todo o nosso coração. Se você ainda não crê em Jesus como o Salvador da sua vida, clame ao Senhor, peça a Deus que Ele transforme o seu coração para que você creia em Jesus como Salvador na sua vida, para que tudo isso que eu falei, né, toda essa obra que Jesus fez, que Deus fez possa fazer sentido para você e seja algo real na sua vida, para que Deus transforme o seu coração e você creia no Senhor, então ame ao Senhor de todo o seu coração e Ele então ocupe esse espaço vazio, que talvez você esteja procurando essa alegria em várias coisas, mas não encontra. E então no Senhor, quando Ele preencher esse espaço no nosso coração, nós encontraremos essa alegria verdadeira. Então peça isso ao Senhor e para que a gente possa responder esse amor dele, amando Ele também de todo o nosso coração, acima de todas as coisas, tá bom? E olha só, o nosso texto da Bíblia, eu quero até te dar esse desafio, tá bom? Tá lá no texto de Êxodo 20, leia todo o capítulo de Êxodo 20 e memorize, tenta memorizar todos os 10 mandamentos que o Senhor nos deixou ali, tá bom? Eu
cortei algumas partes aqui porque nós não temos tempo de ler todo o capítulo, tá bom? Mas que você leia na sua casa, de repente todo dia você lendo, vai conseguindo memorizar, vai ficar muito mais fácil até mesmo de entender as próximas aulas. Olha só o que o Senhor nos diz em Êxodo 20, de 3 a 7, mas algumas partes apenas, tá? Não terás outros deuses além de mim, viu que a gente aprendeu lá, né? Não farás para ti nenhum ídolo, não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Viram os 3 primeiros mandamentos escritos ali no texto da palavra do Senhor? Mais uma vez, vou ler com você, olha só. Não terás outros deuses além de mim, o Senhor nos diz. Não farás para ti nenhum ídolo, e não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Êxodo 20, de 3 a 7. Que bênção que é a gente conhecer mais da palavra do Senhor, os atributos, o caráter do Senhor, esse nosso Deus Santo, e essas ordens, esses mandamentos que o Senhor nos dá, para que a gente então possa viver melhor, obedecê-lo, amá-lo, né, e honrar o Senhor aqui na terra com a nossa vida, com as nossas atitudes. Que bênção que é podermos conhecer esses mandamentos e podermos então obedecê-los e glorificar ao Senhor, amar ao Senhor de todo o nosso coração, tá bom, gente? Espero que vocês tenham aprendido muita coisa legal nessa aula. Eu quero terminar orando com vocês, né? Agradecer a vocês. Continuem firmes aí, nós iremos então aprender cada vez mais sobre esses mandamentos, os 10 mandamentos, nas próximas aulas também, tá bom? Então fiquem espertos, sigam a série, vamos orar então, agradecer ao Senhor. Eu quero só voltar aqui então para a tela cheia, isso, para a gente poder orar juntos aqui, tá bom? Presta atenção na oração, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, no final você diga amém, que assim seja, né? E vamos orar juntos aqui. Senhor, muito obrigado mesmo por esse tempo onde a gente pôde conhecer mais os seus mandamentos para nós. Que bênção, Senhor. Capacita a gente, Pai, para que a gente possa obedecer esses mandamentos, Senhor. Transforma o nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração que crê no Senhor Jesus, o caminho para conhecermos o Pai. E nos abençoa para que então a gente possa Te glorificar obedecendo esses mandamentos que o Senhor nos deixou, Senhor. Agradecemos por essa escola bíblica e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, que bênção. Deus abençoe a sua semana, faça as atividades, envie as fotos aí pra gente, nós ficaremos felizes em ver que você tá ali conseguindo fazer. E qualquer dúvida, fala aí com seus pais, entre em contato com a gente vai ficar também muito feliz em poder responder as dúvidas de vocês, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço.